Boa noite, Gleice. Boa noite, então, para todos. Oficialmente agora. Muito frio aí, gente, ou não? Tem frio por aí ou não? Não, aqui em casa até calor, mas Aqui aumenta. É. hoje de manhã e à noite está bem frio. Durante o dia é um calor que ninguém aguenta. Ô, Brenda, você tá de graça com a minha cara. Você tá aqui em Ouro Branco também. Sabe que é eu que tô velho, então Mas tô tá, sentindo frio? Não é tá possível. quente aqui no meu quarto. Eu tive que abrir tudo, que eu tô suando aqui Não é dentro. possível, não, não, De não. verdade. Não é possível. Então é só eu mesmo que tô encarangado aqui, parecendo que é velho. Tem jeito não. Ô, pessoal, então, na aula da semana passada, nós ficamos com uma incumbência aí. Qual que era a incumbência mesmo? Vocês lembram? Eu deixei 20 minutos da aula, meia hora hoje, pra gente conversar, pra gente, né? E eu tinha deixado uma pergunta na semana passada. E a pergunta era? Por que, Com que relação ao o câncer órgão. do coração, né? Isso. Vocês pesquisaram? Vamos lá. Vamos colocar uma plenária para todos falarem. Vamos lá. O que vocês acharam aí? O que vocês pensaram a respeito? Bom, fisiologicamente, pelo que eu vi aqui, tem relação à questão de não ser igual aos demais órgãos com relação à divisão de células. Tirando isso, eu pensei, eu muito complexo. Isso é Que- porque eu pesquisei no Google. Então, isso é a parte biológica, né? A parte biológica com certeza, né? O coração é um órgão muito, o sistema imunológico do coração é muito bem definido, né? Então, tudo que acontece ali, ele consegue se livrar fácil. Isso aí biologicamente está perfeitamente correto. O que mais que vocês acharam aí? Boa noite, professor. Boa noite, Gleice. Então, eu acredito que seja porque o sangue não fica parado. Então, sempre está ocorrendo aquela renovação. Então, é como o senhor relatou nas aulas anteriores. Aquilo que, vamos supor, que não faz bem, a gente sempre tem que estar renovando, não mantendo aquilo junto com a gente, porque isso pode adoecer a gente. Então, eu acho que isso pode ter relação em relação ao coração. Que bonito, Gleice. Gostei. Essa eu não tinha ouvido ainda, tá vendo aí? Como é que alimenta aí? Tem todo sentido que você falou. E é por isso mesmo, né? Ah, que bom, então. Tem uma galera aí. Você também é das humanas, ô Gleice? Não, eu sou exatas. Ah, A tá. gente é de Sete Lagoas. Tá. Mas tem um pessoal das humanas aí, não tem, gente? Será que o pessoal tá aí hoje? Tem não? Bom, mas de qualquer forma, Gleice, é isso mesmo, né? É essa capacidade de renovação que o próprio. Se você fizer uma pesquisa rapidinha aí, né? Inteligência artificial no Google mesmo, você vai ver que o coração ele tem essa capacidade de renovação muito grande. E com isso, fortalece muito o que, gente? O sistema imunológico. Eu não sei se alguém pesquisou mais alguma coisa sobre, né? Mas pensa nisso aí um pouquinho, né? Depois que a gente vai fechar a aula de hoje com esse assunto. Mas eu queria ouvir o restante aí, né? Nós temos, gente, 20 minutos, meia hora de conversa. É pra conversar, hein? Eu quero que vocês falam hoje, vai. Professor, eu não Professor, cheguei opa, como que eu posso dizer? A parte filosófica, sentimental que a Gleice trouxe, eu não consegui encontrar nada sobre, não. Mas o que eu encontrei foi basicamente o que a Denise falou. Se as células não têm muita divisão, a propensão delas a ter alguma mutação é praticamente zero. Então, se por acaso o coração vier a ter câncer, é mais por causa de outro órgão que tem câncer, que entrou em metástase, e aí, entre aspas, contaminou o coração. E que desde o desenvolvimento fetal, né, as células do coração não sofrem divisão. Isso eu não sabia, fiquei impressionada, porque todas as nossas células, inclusive para o nosso próprio benefício, questão de renovação celular,
elas estão sempre se multiplicando, se dividindo, e as do coração não. Excelente, né? Assim, uma explicação biológica muito interessante, Júlia. Essa questão da renovação. Depois a gente faz um apanhadão, a gente bate o papo mais na parte, né? A parte emocional, né? Que é a parte mais, vamos dizer assim, a gente consegue fazer uma analogia bastante interessante com essas coisas que vocês estão falando aí, tá? Mas quero ouvir mais. Por favor. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Brenda. Ah, professor, o que eu vi também é muito semelhante com o que as meninas viram sobre o coração terminar sua formação muito cedo, então ao longo da vida, as células não se multiplicam com frequência, então dá menos espaço para erros que geram mutações genéticas, que geram câncer. E eu vi também que o coração, ele tem um ritmo muito frenético, ele trabalha sem parar 24 horas por dia. E o câncer é uma doença que muitas vezes ela é silenciosa. Quando a pessoa vem descobrir o câncer, às vezes já está em metástase. Então, o coração não é um órgão muito propício para o câncer se desenvolver, porque ele gosta disso, de silêncio, de lentidão, para ele ir se multiplicando no escuro até chegar ao ponto que já não tem mais volta. Foi basicamente isso que eu vi. Beleza. Não se esqueça que nós vamos fazer uma linha do tempo emocional com isso tudo depois aí, hein? Vamos pensando aí. Mais informações. Vamos lá. Professor, eu também encontrei que o coração ele não é exposto, né, a agentes cancerígenos, como outros órgãos, né, que são mais expostos, como o pele, enfim, outros órgãos que ficam mais expostos, o coração ele fica mais, de certa forma, protegido, né, e isso também contribui com esse... para diminuir o risco das mutações que ele sofre. Se a gente fizer uma analogia com a questão psicológica, né, que o senhor aborda muito aqui nas aulas, de não se expor a células cancerígenas, não só as células propriamente ditas, mas a pessoas, ambientes, lugares que seriam tóxicos, né, para a gente, que, de certa forma, poderiam nos prejudicar. Excelente, Dalila. Mais uma maravilhosa. Mas tem gente sem falar ainda. Falem. Vozes. Vozes. Ué, cadê o resto desse povo? Vou dar 0 pra vocês, hein? Deixa eu ver. Vai ter que Fabrício. chamar pelo nome. Fabrício e Eloice. A Júlia já falou, não já, Júlia? Já? Então tá faltando só o Fabrício e Eloice, então, aqui por enquanto. Dalila falou, Brenda falou, Denise falou. Só o Falar no meu nome? É você mesmo, botafoguense? Ai, um instante, tenho um pedido aqui. Tá, pode ficar tranquilo. Eloice, então, enquanto ele fecha o pedido lá, você. Eloice. Incomunicável. Bom, mas vamos lá. Enquanto o pessoal vai aparecendo aí, né? Gente, vamos fazer uma analogia então psicológica disso tudo que vocês falaram, né? Vamos trazer para nossa vida. Alguns já falaram, igual a Dalila colocou, né? Dos ambientes tóxicos. Mas o que nós falamos? Como é que surgem os pensamentos negativos mesmo que a gente comentou na aula passada? Ele surge aonde? Na cabeça ou no coração? Cabeça. Na cabeça. E depois? Depois ele vai para onde? Surge na cabeça, só que a gente fica ruminando no coração. É isso aí, né? Então, olha que interessante, né? Como que Deus é perfeito, né? A gente poderia, por exemplo, como fica tudo no coração, né? A gente rumina esses problemas do coração, era para o coração ter problemas, né, gente? Mas aí a fala que a Brenda colocou, acho que foi a Brenda mesmo,
na questão, o coração trabalha 24 horas por dia, né? Ainda bem que ele trabalha, né? Continue trabalhando por muitos anos, né? Mas o que a gente tira, né, Brenda, dessa lição, por exemplo, de trabalhar o dia todo aí, como você colocou, essa dinâmica toda? Brenda? Como é? O que a gente tira O que a disso de gente tira dessa trabalhar dinâmica toda aí, né, dele trabalhar o dia todo, por exemplo? Ai, professor, acho que Porque, ele ó, nasce acaba... aqui, certo? Aham. Nasce aqui e depois vem pra cá. Aí você disse que como ele trabalha muito o dia todo, né, o que isso aí tem a ver, né, com os sentimentos e as emoções? Às vezes ele não tem tempo para remoer isso, porque ele tá ocupado trabalhando freneticamente, ele consegue eliminar aquilo ali. E isso na vida da gente, como é que funciona? Qual que é a lição que a gente tira para a vida da gente? Não, que a gente tem que se ocupar com coisas boas, né? Isso. Vocês já viram o ditado que cabeça desocupada é oficina do... Do diabo. Não é verdade? Se a gente fica... Gente, sinceramente, eu fico imaginando assim como é que o povo tem tempo às vezes, né? Igual tem um povo que fala mal dos outros pra danar, né? Eu fico imaginando como é que o povo tem tempo pra fazer isso. Porque assim, eu fico pensando na minha rotina de trabalho, nas coisas que eu faço, e eu não consigo ter tempo pra isso, de verdade. Né? A gente não tem tempo pra essas coisas. E acaba que é a nossa rotina, essa vida que a gente leva, né? Tudo isso que a gente passa durante o dia a dia, isso aí ajuda a gente a fazer o quê? A esquecer dos problemas. Se você, olha só, eu tenho um pai que está com 70 e ele fez 77 anos, né? E ele trabalha na rede ferroviária. Então até hoje quando eu vou em Lavras visitá-los, né? Aí meu pai fica assim: "Ai, que saudade do meu emprego. Se eu pudesse estar trabalhando, que era bom, né? Eu tô dentro de casa, hoje eu não consigo trabalhar", aquela coisa toda. Então, por quê? Porque o tempo que você trabalha, as coisas que você está fazendo, né, você vai se ocupando com aquilo, isso vai te ajudando, tá? Só que isso aí não é o remédio principal, né? Porque a gente falou o seguinte na aula passada, que essas coisas elas ficam armazenadas, né, gente? E esse armazenamento é, né, o nosso subconsciente, por exemplo, ele é atemporal, né? Então, eu vivo alguma coisa agora aqui que de repente eu vivi há muitos anos na minha vida e ficou marcado e aquilo vem à tona novamente, né? Nós chegamos a comentar nas aulas anteriores, né? A pessoa que ela está muito triste, muito deprimida, né? Se você observar a posição geralmente que as pessoas procuram, é justamente aquela posição fetal, né? Que é a posição onde você tinha conforto, onde você estava num lugar quentinho, gostoso, né? E trazia proteção para você, né? Então, essa questão do trabalho, né? Que o coração faz é bastante importante, né? Dá para a gente trazer uma analogia para nossa vida, juntamente com o que a Dalila falou, né? Evitar ambientes o que tóxicos, né? Sair de ambientes tóxicos, sair de pessoas tóxicas, porque gente é a coisa pior que tem no mundo, né? E nós chegamos a comentar nas aulas passadas que uma pessoa ferida ela fere muita gente, machuca muita gente, né? E às vezes sem querer, né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Essa analogia eu acho muito importante. Se a gente pesquisar mesmo os papers, né? Em trabalhos que a gente tem aí publicado nessa área, vocês vão ver que realmente é uma linha de pesquisa muito interessante, né? E eles falam muitas coisas. Eles falam, por exemplo, que o coração é uma zona muito com um recurso imunológico muito grande, né? Os que os grandes pesquisadores na área né, das ciências médicas falam. E é verdade, né? Mas por quê? Porque ele tem aquelas trocas, né? Como alguém falou aí, gente, me desculpa, né? Alguém falou das trocas, né? Que realmente muda muito ali, né? Chega venoso, sai arterial, né? Todos aqueles movimentos que o coração faz, que é a nossa bombinha ali. Então tem isso também, né? E ajuda bastante a gente compreender, né? Por que que realmente esse órgão não tem, né? E olha que interessante. E as coisas, elas crescem aonde? Elas frutificam aqui embaixo, né? Então, tudo de ruim às vezes que a gente tem, né? A gente gera aqui em cima e joga aqui para baixo, né? E realmente vai ficando marcado. Existe uma história muito bonita
né? Eu não sei, né? Não sei se vocês acreditam, mas existe uma história, depois se vocês quiserem procurar, a história de São Felipe Neri, né? Foi até dia dele essa semana aí que passou. Não sei se foi ontem ou antes de ontem. E diz que São Felipe Neri, quando ele morreu, o coração dele era maior do que poderia ser, né? Na caixa torácica dele. Justamente por essas questões, quando a gente alimenta o coração com coisas muito boas, né? A tendência é a gente ficar com um coração grande. Vocês não já viu quando a gente fala, por exemplo, a pessoa tem um coração grande, a pessoa é caridosa, a pessoa tem um coração grande. Não é o coração que é grande, né? No caso dele, isso aconteceu, de repente, para mostrar alguma coisa, não sei, né? Essas coisas a gente não consegue entender muito bem. Mas a gente já escutou isso várias vezes. Fulano é legal, ele tem um coração grande, né? Por que coração grande? Né? Porque essas coisas elas vão acumulando. Elas podem, inclusive, ou aniquilar, ou fazer, né, você ter esse coração grande aí, que é esse coração voltado para as coisas boas da vida, tá? E quando a gente começa a transferir isso, tá, para o coração, né, a gente somatiza também esses problemas que a gente tem em outras partes do nosso corpo, né? Então, não só no coração, isso aí vai para tudo quanto é lugar, né? Tem gente, por exemplo, que sente dor na cabeça, tem gente que sente dor, sei lá, nas costas, um lado só, ou tem gente que tem um pé formigando, não sei. São várias coisas que vão acontecer no nosso corpo que são respostas, né? Vocês não já tiveram aqui, por exemplo, o cantinho do olho aqui piscando, né? A gente tem essa questão. Por quê? O estresse está muito elevado, né? Então o corpo fala muito com a gente. Vamos lá, Fabrício, pode ficar à vontade então, hein? Então, me desculpa, na hora que começou ali a aula, chegou o pedido e era para falar sobre o que mesmo? Então, na aula passada a gente falou, eu cheguei a comentar com você, deixei uma pergunta, né? Que é muito, não é comum você ver uma pessoa, sei lá, ter um problema de câncer no coração, né? E aí eu deixei essa pergunta para vocês pesquisarem por que a gente realmente pode acontecer, tá? Não é, né? Não é 100% dos casos, mas é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Por que é raríssimo? Olha, eu realmente não cheguei a pesquisar, mas O que você acha? Eu acho que, bom, contextualizando, não é nem contextualizando, né, mas tentando trazer para um lado meio místico, talvez, da questão do coração, né, do que se trata o coração, né, é onde vamos dizer que a gente representa todo o bem, o carinho, etc. Então ali não cabe entrar mal algum, seria mais ou menos a esse conceito que eu posso trazer. Uhum. Mas é isso mesmo, é isso que a gente tá comentando aqui. E olha que interessante, o fluxo sanguíneo do nosso coração, gente, é uma coisa absurda, né? Eu não sei se vocês já pesquisaram, hein, pra vocês terem noção quanto que um coração bombeia de sangue por dia, é uma coisa fenomenal, uma coisa fora do comum. Então, por exemplo, como ele não tem espaço para essas coisas, como o Fabrício colocou, para onde isso vai? Quando você guarda alguma coisa no coração, para onde isso vai, gente? Vai somatizar alguma parte do corpo, né? E vai parar em algum lugar. E aí, dependendo do lugar que você para, né, a gente sabe que tem ali já uma predisposição à produção desse tipo de célula, então a gente pode ter a ter problemas aí com essa reprodução de células, né? Inadequadas, vai crescendo, e a gente tem formação de um tumor ali, naquele lugar, tá? Então, mais uma vez, né, a importância da gente fazer o quê? Da gente não guardar, né, esse tipo de coisa, né? A gente tentar eliminar da melhor forma possível, porque senão isso aí realmente vai fazer um mal muito grande. Tá certo, gente? Gente, mais alguém quer falar? Tranquilo? Professor. Oi. Não tanto por essa questão do coração, que é o tema principal que a gente está discutindo aqui, mas só fazendo um paralelo com o que eu comentei anteriormente sobre a questão das células cancerígenas, né? Uhum. E o senhor fez uma observação que às vezes a gente precisa ficar mais longe de pessoas tóxicas e tal. E às vezes a gente mesmo traz essa toxicidade para a nossa própria cabeça, pelos nossos próprios pensamentos. Então, eu vi uma frase outro dia que fez muito sentido para mim, que aquilo que não está sob o seu controle também não deve estar dentro da sua mente. Eu falo por experiência própria, porque às vezes
as maiores batalhas que a gente trava são mentais, né? São nossas com nós mesmos, em relação às preocupações, principalmente em relação ao futuro, né? Tem outros alunos aqui que também têm filhos, né? O senhor também tem. No meu caso, né, por ter filho especial, às vezes eu fico pensando, nossa, e como que vai ser o futuro dele? Como vai ser o dia de amanhã? E o que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui e tal? E essas preocupações... não há nada que eu possa fazer a respeito, além do que eu já estou fazendo no momento, né, que é estudar, trabalhar, tentar fazer o melhor para ele dia a dia, e ainda assim, mesmo não tendo nada palpável, elas tiram a nossa paz, de certa forma. Então, essa frase fez muito sentido para mim, né, inclusive é um dos princípios do estoicismo. Se eu compartilhou um link lá, eu nem não consegui abri-lo, mas eu particularmente sou muito adepta ao estoicismo e eu achei bem interessante essa colocação. Sim, Dalila, a gente cria, na verdade, né? A gente cria monstros, né? E esses monstros que a gente cria depois são os piores pra gente combater eles, porque são os piores realmente, porque às vezes esses monstros somos nós mesmos, né? A gente cria muita coisa na mente, a mente é uma coisa, né, fenomenal. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque, olha só, você falou de filho, né? A minha filha pequenininha, esses dias ela chegou pra mim e falou pra mim assim, gente, ela tem 4 anos. Ela falou pra mim assim, papai, falei, o que, filha? Ela falou assim, aqui, quando o senhor morrer, eu vou sentir muito a sua falta. E aí eu vou pegar o celular do senhor pra ficar vendo as suas fotos, pra ficar lembrando do senhor. Bicho, olha o que eu escutei, né? E aí falar o quê, né? Aí eu virei pra ela e falei, não, minha filha, para com isso, você vai guardar o papai aonde? Você não vai guardar o papai no celular, você vai guardar o papai no coração, vai ficar guardadinho aí dentro, você vai lembrar das nossas coisas boas, de tudo que a gente passou, né? Mas, veja bem, gente, uma criança de 4 anos de falar um negócio desse, pensa bem, né? E às vezes joga até no chão, que tu esperava um negócio daquele de jeito nenhum, né? E sai do nada, assim, né? Como se, sei lá, de onde tirou, do além. Aí você escuta um negócio desse, né? Então, assim, se a gente não está preparado para essas coisas, como é que você faz? E aquilo fica dentro da gente. Foi o que você falou, Dalila. Antigamente eu tinha muito medo, eu ficava assim, ai meu Deus, né? Imagina se eu for embora mais cedo, né? E minhas filhas ficarem, o que vai ser feito delas? Bicho, o que eu tenho que preocupar com isso? Pelo amor de Deus, entendeu? Não tem que preocupar, né? Então, assim, não é fácil, né? Mas é um exercício. Por isso que a felicidade é um exercício diário, né? A gente tem que ir exercitando aos pouquinhos, mas o mais importante é a gente cultivar essas coisas. É a gente saber que a primeira coisa, a gente nasceu para ser feliz, né? Porque tem umas pessoas que falam assim, nossa, parece que eu nasci para tristeza, né? Tudo dá errado na minha vida. A lei da atração do universo é assim. Então, já ouviu falar da lei de Murphy? Então, tudo que eu penso, eu atraio para mim. Tá? Então, é o que eu falei. O que você quer da sua vida? Né? O que você quiser, você pode atrair para você. Basta você querer. Né? Então, se eu penso em coisas negativas, realmente eu vou atrair muitas coisas negativas para minha vida. Né? Então, sabe, gente, é interessante demais, cara. Se você parar para pensar o quanto isso faz uma diferença na nossa vida, entender, sabe? O coração é uma coisa fantástica, né? E quem comanda o nosso coração, gente? Quem comanda o nosso coração é o cérebro reptiliano, é o mais antigo que tem. É o primeiro que se forma lá, quando a criança está começando ali, né? É o primeiro que se forma. Né? E depois o neocórtex, justamente pelo nome neo, né? De novo, né? Então, assim, pensa bem. E o que é o cérebro reptiliano? O que ele faz com a gente? Ele joga a gente no chão muitas vezes, né? Porque esse próprio cérebro reptiliano ele vai acumulando as coisas que a gente já falou. Né? E como ele tem um processo de empilhamento hierárquico, o que fica em cima ali geralmente é aquilo onde você mais sofreu na sua vida. É um momento que você passou que marcou muito a sua vida. E aí, às vezes a gente está andando, tá tudo muito feliz, né? E quando vê, você olha para a pessoa tá triste. Ela, por que você tá triste? Ah, não sei porque eu tô triste. A gente não sabe. Mas veio de onde? Veio lá de trás. Né? Então, olha como que é fascinante, né? Quando a gente começa a juntar as coisas, como que as coisas vão se ligando de uma forma tão perfeita e maravilhosa, né? Então, isso é muito legal. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade.
Enquanto isso, eu vou abrindo nosso serviço aqui. Vou ver onde nós paramos. Aqui mesmo. Podemos seguir, então? Bom, então vamos lá. Oi? Não, só disse que a gente pode seguir, então. Então Só vamos isso embora. mesmo. Então vamos embora. Não. Aqui. Então vamos lá, pessoal, né? Só recapitulando um pouquinho aí o que a gente falou na aula passada, né, a respeito do gerenciamento do estresse, os 4 pilares, né? O medo, a ansiedade, impaciência e pensamentos negativos. Acabamos de falar dele, foi aí que surgiu a questão do coração na aula passada, né? Então nós falamos bastante sobre esses caras aí, que são esses caras que a gente tem que controlar no dia a dia, né? Nós falamos aí com ferramentas, né? Algumas ferramentas possíveis para a gente controlar medo, ansiedade, impaciência e principalmente o que? Os pensamentos negativos, que é o rumen, né? É onde a gente chega num ponto onde tudo aquilo começa a ruminar, e aí isso aí vai virando um ciclo, eu não consigo sair, e aí eu chego no limite máximo de estresse, né? Daquele, principalmente onde ele aumenta de uma forma absurda, e aí a minha capacidade, né, de trabalho, de potencializar alguma coisa na minha vida, reduz abruptamente, né? Como aquela curvinha que a gente viu aí, né? Então, olha só, o estresse aumenta muito. Esse cara aqui é excelente, nós falamos dele, né? O estresse. E aí aqui na performance, né, de acordo com o aumento muito estresse, passa o limite, esse estresse continua a aumentar e minha performance, né, eficiência começa a cair abruptamente, né? É isso que a gente não pode chegar aí, tá? Bom, gente, a partir disso, dos 4 pilares, eles servem pra gente como, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel, como uma forma de você iluminar, de você conhecer, né, quem são esses vilões, esses pilares que eu devo controlar para que eu não entre nesse estresse absurdamente grande aí e me leve à falência mental, psicológica, todas as formas possíveis, tá? Então, isso é necessário, mais uma vez, falando lá atrás, vou cansar de falar o quê? O autoconhecimento. Sem autoconhecimento, eu não consigo enxergar quando que cada um desses caras está acontecendo na minha vida ou a mistura deles, né? E o que, principalmente, o que está gerando isso, né? Porque a nossa dificuldade, às vezes, medo, por exemplo, quando a gente sente medo, você sabe que você sentiu medo, né? Mas às vezes, por exemplo, uma coisa você tá numa rua, né? Sei lá, rua, você tá no Pantanal lá e dá de cara com uma onça, você vai sentir medo, é óbvio, né? E o seu cérebro reptiliano vai dizer o que para você? Corre, né? Corre que o bicho tá pegando. Você vai sair correndo, né? Mas e quando você tem um medo que você não sabe de onde vem? Né? Já aconteceu com você? Né? Faz sentido para você? Com certeza já aconteceu. Né? A gente tem certos medos que a gente não sabe por quê. Não contei para vocês do meu medo de aranha que eu tinha. De onde veio isso, cara? Não sei. Mas eu tinha. Mas eu superei. Eu tive que superar por causa daquele gatilho que eu falei com vocês na aula passada. Minha filha, a gente morava num prédio, tinha muita aranha, eu tinha que se virar e acabou que esse gatilho me ajudou a buscar a recuperação desse medo aí. Né? Então, ansiedade. Né? Quantas vezes eu não estou ansioso por alguma coisa que eu não sei? Né? Então, eu preciso me conhecer. De repente, a quantidade de coisas que a gente tem na cabeça no dia a dia é tão grande que às vezes eu não sei, eu me sinto ansioso por quê? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário a gente se autoconhecer para que a gente entenda de onde cada um desses sentimentos realmente ele está sendo proveniente, de onde ele está vindo, tá? Porque realmente, como a gente tem muita coisa, eu preciso discernir esses sentimentos, quais são os pontos principais que estão levando a ter esses 4 pilares aí, tá? Como é que eu faço para ter autoconhecimento? Já falamos lá atrás bastante sobre ele, né? Necessidade da gente levar aquelas considerações, gratidão, perdão, etc. Nós falamos bastante aí já, né? E é realmente o carro-chefe aqui da disciplina, tá bom? Bom, meus queridos, então, esse farol ele serve para quê? Ele serve para iluminar realmente. Para ele te dizer, ó, ligou o alarme, né? O bicho tá pegando, né? Então tem muita coisa aqui, né? Realmente tem muita coisa que eu não consigo digerir, né? Tá difícil,
né? Tá me causando impaciência, tá me causando isso, aquilo. E aí, quando eu conheço a origem, né, desses 4 pilares, eu consigo parar e falar assim, opa, isso está me fazendo mal. O que eu faço com isso? Né? Aquela Alcione, né? Ou joga fora no lixo, ou joga fora no lixo, joga fora no lixo, né? Mais ou menos assim. Ou eu jogo fora do lixo, ou realmente eu tento ressignificar aquele momento, ressignificar o que eu estou sentindo de uma forma um pouquinho mais, que vai me trazer um sentimento um pouquinho mais confortável, né? Ou então realmente eu jogo fora, né? Que é justamente, né, a teoria do porco espinho que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí, né? Que é aquela questão até quanto eu consigo ficar do lado da pessoa me espetando, né? E a gente também espeta os outros, a gente sabe disso, né? A gente não é santo, né? Quem sabe um dia, mas por enquanto não, né? Então, a gente espeta as pessoas também. Então, até quanto tempo eu consigo ficar ali, né? A pessoa me espetando. E até quanto tempo eu consigo me afastar e sentir o frio, sentir a solidão, né? De não ficar perto daquela pessoa. Então, são perguntas que eu tenho que fazer, né? Para quê? Para eliminar aquele problema da minha vida, né? Ou eliminar ou melhorar as formas de, né? De conviver com ele, né? Porque realmente vão aparecer, a gente sabe que vão aparecer, tá? Então, processar isso, gente, na cabecinha da gente, entender, né, aonde está o problema, tá? É a primeira parte. Uma das coisas que o pessoal dos alcoólicos anônimos, né, eles fazem é justamente o quê? A pessoa ela tem que reconhecer os seus pontos fracos, ela tem que reconhecer que ela é alcoólatra, para ela começar a se tratar, né? Porque o alcoolismo é uma droga, a gente sabe disso, né? Lícita, né? Então, assim, é muito complicado, porque a pessoa, ela tá naquele momento, ela tá sofrendo, ela sabe que aquilo tá fazendo mal, mas quando você fala para assim, cuidado, você tá bebendo muito, qual que é a resposta da pessoa? Não, eu não bebo muito não, que isso, né? Eu só bebo o dia que, né? Eu só bebo o dia que não chove, né? Então, assim, quase todo dia, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Mas entender, a partir do momento que você entende, né, que você, de repente, a gente está fazendo mal para alguém, né? Porque quando eu bebo, quando, né, eu me trato dessa forma, eu não dou valor para a pessoa que eu sou, as pessoas que estão à minha volta sofrem também, né? Então, não sou só eu. Então, eu estou magoando as pessoas. E aí, se eu enxergo isso de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, né, eu começo a pensar, opa, tem que parar, né? E aí é o momento que eu começo a procurar ajuda, que eu começo a recomeçar, a ressignificar aquele momento que eu estou vivendo, tá? Então é muito importante a gente conhecer isso aí, certo? Fique à vontade, pode parar a hora que quiser, tá, gente? Pra gente conversar. Bom, gente, qual que é um checklist interessante aí para o gerenciamento do estresse, então, né, dos 4 pilares que nós falamos? Bom, em qual momento do dia você se sente mais motivado? Você já parou para pensar isso? Sabe por quê? A gente tende, às vezes, a fazer aquilo que a gente mais gosta no começo do dia. E aí, quando tá chegando no final, fala, eu vou fazer aquilo que eu não gosto. E aí você já tá com a energia baixa. E tem gente que é o contrário. Tem gente que acorda de manhã, demora 10 dias para acordar, né? E aí de noite o cara tá, né, pilhado, né? Então, assim, qual o dia, né? Qual é esse momento que você se sente mais motivado? Por que isso é importante conhecer? Porque, gente, até isso aqui, até o momento do dia que você se sente mais motivado, você pode ter situações, né? Por exemplo, um exemplo prático é melhor, né? Imagine que eu era muito pequeno, né? E de repente eu fui atropelado por uma vaca, né? Sei lá, tá? E aí quando eu fui atropelado pela vaca foi no momento, foi de manhãzinha. E naquele momento que eu fui atropelado pela vaca, eu estava ali por inteiro. Por quê? Eu senti dor, me machucou, né? Pisou em cima de mim. E aí como eu estava naquele momento, eu consegui o quê? Eu consegui viver aquele momento de forma plena. O que é de forma plena? Tinha orvalho no momento. Eu lembro de... Não aconteceu comigo não, tá? Eu caí do cavalo uma vez, mas vaca não me atropelou não. É só um exemplo. Então, eu começo a pensar o seguinte.
eu lembrava do orvalho, era de manhã. Sabe aquele cheiro de relva? Cheiro de relva, brisa asa, cai no campo. Tem uma música linda assim, né? Aquele cheiro de relva maravilhoso, né? Então, assim, eu lembro do mindfulness que a gente falou lá atrás, que é o Carpe Diem, que é você sentir, usar todos os seus sentidos em prol da sua felicidade, né? E a gente usa isso para infelicidade, usa isso em momentos tristes também. Então aquilo me marcou. Então, de repente, às vezes um dia que tá com uma relva, acordei de manhã, e aí eu vi, sabe, aquela relva, aquela serração, volta tudo aquilo lá atrás que eu passei, porque o meu subconsciente é atemporal. E se tiver armazenado, gente, vai aparecer. Não tem jeito, né? E aí aparece, aí eu começo o que? Ah, não, de manhã pra mim não é legal, sabe? De manhã eu me sinto mal, sabe? Não é interessante pra mim a parte da manhã. E acaba que, de repente, né, a parte da tarde ou da noite, eu rendo muito mais. Mas veja bem, uma coisa que aconteceu lá atrás, de repente a gente nem sabe por quê. Mas quando a gente começa a analisar o porquê das coisas, tá? Dizem, tem uns caras muito doidos aí que falam que o dia da morte, olha que morte, né, gente? Nossa senhora, que trem, mas tá parecendo Alfred Hitchcock aqui, né? Mas é verdade, existe, eles falam que o dia da morte da gente é um dia que a gente está muito triste, né? Então, por exemplo, sei lá, vou morrer dia 20 de janeiro, sei lá, né? Vai chegando 20 de janeiro, né? Você vai ficando triste, sabe? Alguma coisa assim. Então, até isso a gente, né? Se a gente tivesse uma percepção mais aguçada, talvez a gente conseguiria enxergar essas coisas. Porque, só que assim, pode acontecer e pode ser uma outra coisa também, evidentemente, né? A gente não sabe, mas é uma forma, porque dizem, né, os estudiosos que a gente consegue detectar isso aí, né? Mas tem que ter um feeling muito aguçado para as coisas, tá? Então conhecer isso aí pra gente é importante também por isso, né? Porque eu consigo me ressignificar, eu consigo enxergar de uma forma legal, tá? E isso a gente faz muito em terapia, por exemplo, que é você potencializar isso depois. Então, por exemplo, a vaca passou por cima de mim, era de manhã, mas eu tô olhando a vaca me atropelando. Mas depois que a gente reprocessa, ressignifica essas coisas, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que potencializar isso depois. O que é potencializar? É eu falar pra você assim, não, mas o que tem de manhã? De manhã eu acordo, sabe? Eu tô vivo, né? Porque eu acordei. E a gente começa a buscar coisas na parte da manhã que me fazem o quê? Que me trazem regozijo. Entendeu? Então, assim, são possibilidades da gente enxergar, mas somente com autoconhecimento, senão eu não consigo fazer isso aí, né? Então eu preciso ter esse autoconhecimento. Outra pergunta para vocês: qual o melhor momento para tarefas difíceis? Foi o que eu falei. Às vezes, né, minha manhã não é muito boa, então minha tarde é muito boa, então eu deixo a tarde para fazer as tarefas mais difíceis. Porque para fazer tarefas mais difíceis eu preciso de mais energia, eu preciso, né, dar aquele gás, eu quero fazer isso e eu não consigo. Isso aqui, gente, em liderança, é um dos fatores mais importantes que a gente tem, porque aqui nós estamos falando da gente. Mas em liderança, quando eu tenho, por exemplo, um monte de subordinados sobre a minha tutela, é muito comum, por exemplo, a gente colocar um determinado tutelado no lugar errado, né? E colocar esse tutelado no lugar errado é a pior situação que você pode fazer, porque de repente você conseguiria potencializar aquilo que ele tem de melhor, colocando ele naquilo que ele sabe mais fazer, né? Então é muito, muito comum acontecer isso, né? Tem até um videozinho bonitinho demais, que eu já vi algumas vezes né, nas redes sociais, que é a menininha, né? Ela tá jogando bola e ela vai chutar a bola e erra a bola, aquela coisa toda. Daí, quando ela erra a bola, ela dá uma estrela assim, né? E faz aquele mortal assim e cai assim, né? Aí passa a frasezinha, né? Nem sempre as pessoas estão no local certo, onde elas podem fornecer o máximo de si mesmo, né? Então, em liderança isso é muito interessante. É você fazer um overview da sua equipe e ver aonde cada um tem mais facilidade de trabalhar. É isso que as grandes empresas fazem hoje. Eu não sei se vocês têm contatos, se vocês gostam dessa parte de tecnologia, mas a Google, a Amazon, esses caras, eles fazem tudo isso.
né? Por que eles são tão, né, poderosos, vamos dizer assim? Justamente pelo fato deles colocarem as pessoas certas nos lugares certos. Só isso. Né? Como um jogo de xadrez. Né? Coloca as pessoas no lugar certo, elas vão render muito. Né? E a gente também é assim. Tá? Então, repensar essas questões, aonde eu me encaixo melhor, por que eu estou me encaixando melhor naquilo ali. Sabe, gente? Uma coisa legalzinha, né? Para vocês pensarem, eu tenho dificuldade de falar em público. Por que eu tenho dificuldade de falar em público? Né? Repensar isso aí, por que eu tenho essa dificuldade? Né? Por que eu tenho dificuldade de socialização? Né? Por que eu tenho essa dificuldade de conversar com as pessoas, né? De entender as pessoas? Então é um monte de coisa que a gente consegue fazer, que a gente consegue pensar, e isso aí traz ressignificação, traz um checklist extremamente interessante para os 4 pilares, reduz o estresse, certo? Você para naquele nível que você precisa parar, você ganha com isso e as pessoas que estão à sua volta ganham muito mais. Porque vai ter uma pessoa saudável psicologicamente dizendo, e pessoas saudáveis psicologicamente dizendo são as melhores pessoas para você ficar perto. Porque é onde você vai obter coisas melhores, né? Então, foi o que a Dalila falou, afastar de pessoas tóxicas. E realmente tem que afastar, né? A não ser que você tenha maturidade psicológica suficiente para você dizer, não, eu consigo ajudar essa pessoa, eu consigo estar perto, eu consigo fazer isso. Só que muito cuidado, porque eu só consigo tirar alguém, né, de uma lama se eu estiver fora dela. Se eu estiver próximo dela ou qualquer coisa, eu posso escorregar e posso cair junto com ela. Por isso que grande parte não, todos os terapeutas e psicólogos, por exemplo, né, eles fazem terapia. Né, porque realmente é muito complicado. Recebe uma carga muito grande. Né? Então isso é importante. Bom, o que deixa você extremamente aborrecido? Pensa um pouquinho, o que deixa você aborrecido? Né? E por que isso te deixa aborrecido? Né? Eu tenho um amigo meu que ele tinha muitos problemas, gente. Né? É amigo de infância, então eu conheço ele há muitos anos. E a mãe dele batia muito nele. Esse dia eu tava brincando com a minha filha aqui em casa, porque a mãe dele, assim, era muito brava, tadinha, né? Tá lá em Lavras até hoje. E essa mãe falava pra ele assim, fulano, você é movido à vara. E saía com a vara atrás dele, chinelo, e batia muito nele, aquela coisa toda. E essa pessoa cresceu, né? E ela teve os filhos dela. E ela tinha muita dificuldade, porque quando o filho dela chorava, né, ela ficava totalmente revoltada com aquilo. Ela não gostava de escutar o choro do filho. Né? Então, como eu conheço a pessoa, a gente conversava muito. E aí você começa a pensar no passado dela, porque eu conheço muito bem a pessoa, né? Você começa a pensar no passado dela. Por que será que ele tem tanta raiva do choro do filho, né, da filha, que ele teve, acho que 4 filhos, eu acho. Acho que era 3 meninos e um menino. Por que ele tinha tanta raiva do choro do filho dele? Né? Aí você começa a pensar, a mãe batia tanto, sabe? E aquilo machucava ele tanto, né? E ele chorava por aquilo. Então, hoje em dia, quando ele vê um filho chorando, o que vem na cabecinha dele? O que o subconsciente, o que o reptiliano traz? Tá aqui empilhadinho aqui atrás. Aí ele escuta o choro do filho, traz o que para ele? Fala, vai lá no choro dele lá atrás. E aí o que acontece? Ele deixa de ser aquela pessoa adulta, aquele pai que ele é no momento, e passa a ser aquele adolescente, aquela criança lá atrás, que apanhava da mãe e chorava tanto por causa disso. Né? Então, olha como é que a gente é, como é que o cérebro da gente é. Né? Então, precisa entender, né, o que mais me aborrece, por que me aborrece, por que está me aborrecendo. Né? Então, entender essas coisas, tá vendo, gente? Que interessante, entender, compreender, me ajuda a resolver esses problemas. Né? Há algo que faça para evitar ou administrar? Fiquei aborrecido. Sei lá com o que, né? Mas eu consigo evitar, eu consigo administrar isso aqui, eu consigo mitigar, né, essa questão do aborrecimento. Né? Como é que eu posso fazer isso? O que eu estou pensando? Eu estou buscando a raiz do problema, a causa raiz. Né? E aí, gente, ó, por isso que eu falo que é fantástico, né? A gente começa a unir tantas figuras, né? A gente une a figura da engenharia, a gente usa uma figura de gestão de processos, né? Ferramentas, por exemplo, de gestão da qualidade. Gente, olha como é que tanta coisa que a gente mistura e está tudo relacionado, porque eu estou buscando uma causa raiz. E essa causa raiz é justamente aonde eu preciso atacar. Quando a gente tem um problema na indústria, né?
que a gente tem que atacar um problema, que a gente tem que achar o que está acontecendo, eu não tenho que buscar a causa raiz? Na gente é a mesma coisa. Né? Então nós também somos uma maquininha, né? Muito bem montada, por sinal, mas nós somos, né? Então buscar essa causa raiz é importante, porque eu busco a causa raiz na indústria e faço o quê? Começo a resolver aquele problema. Ataco aquele problema aonde realmente ele é o foco. Né? Então, conhecer aonde aquilo me faz, né, aborrecer, eu consigo atacar isso aí também. Tá? Bom, quando você sente que sua energia está caindo, tá? Oi, filha. Quando que você sente que a sua energia está caindo? Conhecer essas questões, né, também é bastante importante, tá? Nossa, agora o cachorro tá gritando também. Agora pronto. Então, assim, conhecer, né, aonde a minha energia está caindo também é interessante, porque eu não vou esperar, né, a minha energia chegar num ponto onde eu não tenho a capacidade, né, de me reerguer. Eu preciso saber aonde está caindo. Né? Então, qual o ponto? Quando você sente que a sua energia está caindo? Eu sinto a minha energia caindo quando, por exemplo, eu estou perto de uma pessoa totalmente negativa. Alguém que sente também, levanta a mão. Consegue perceber ou não? Sim, com certeza. Demais, né, gente? Sim. Uhum. Quando a gente chega perto de uma pessoa que é negativa, parece que a sua energia faz... vai embora. Aí parece que você tem 200 toneladas aqui de coisa. Que é isso? Pera aí, gente, só um minutinho. Ô, gente. Pessoal. Tá vendo, gente? Aí, ó. É assim, tá vendo? Olha o estresse. Então, gente, vamos voltar aqui, né? Onde eu tava, que eu até perdi o rumo aqui. Vamos ver. Aqui. Então, assim, quando a gente chega perto de uma pessoa negativa, a gente sente muito, muito fácil, né? É a nossa energia caindo. E assim, como a gente vibra, eu já falei isso com vocês, né? A gente vibra numa determinada harmonia, ou não. A gente tem a capacidade de captar a energia das pessoas. Entendeu? E a gente tem condição, a nossa condição, assim, é tão grande que a gente consegue ceifar a energia das pessoas. Né? Atrapalhar realmente as pessoas. Sabe? Então isso é importante a gente entender, né, onde você sente a sua energia caindo. Porque como a Dalila falou, se eu sinto a minha energia caindo perto de fulano, ciclano, é muito fácil de resolver. É só me afastar. Né? Porque aí realmente não dá. Mas, quando eu sinto a minha energia cair, porque quando eu estou chegando na hora do almoço, né? Tem pessoas, por exemplo, que, né, chega próximo do almoço, por exemplo, sente a energia caindo, né? Indo lá embaixo, por quê? Às vezes teve alguma dificuldade durante a vida, né? Às vezes passou dificuldade, tá? Então tem várias coisas que a gente pode começar a sacar, né? Mas eu preciso, né? Eu preciso me entender, eu preciso me compreender até onde eu consigo ir, né? Quem eu sou, né? O Padre Léo falava que todo mineiro fala japonês, né? Pra onde eu vou, onde eu tô, pra onde eu vou, né? É mais ou menos assim, né? Então, entender é bastante importante, tá? E aí a gente tem esse grafiquinho aí, né? Esse gráfico onde me leva a um estresse grande, né? Onde eu tenho aquele ponto da curvatura da minha curva ali, né? Daquela curva parabólica. E ali é bem interessante eu ficar, né? Porque a gente viu que faz parte. Não tem como você eliminar isso 100% da sua vida e você não vai eliminar, né? Mas conviver com ele também é importante, porque ele traz benefício, como a gente viu na aula passada. Todo mundo que está na mídia, que apresenta um jornal, que faz, sei lá, um ator, sei lá, qualquer coisa que seja, quando você entra a primeira vez ali, você sente aquele frio na barriga.
né? E esse é o estresse, ele faz o quê? Vai, né? Vai lá, faz. Quem nunca aqui não passou por isso? Tem que apresentar uma dissertação, como vocês vão ter que apresentar daqui a pouco, né? De repente alguns já apresentaram. Eu tenho que apresentar, né? Como é que eu faço? Aí eu chego ali, né? Aquele coração batendo forte, não é? Aquele frio na barriga. É o quê? É o meu cérebro reptiliano fazendo, é meu subconsciente me reservando, né? Para aquele momento. Porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou estar ali diante da minha situação e aquele estresse vai me ajudar a fazer o quê? Apresentar o que eu preciso fazer, falar o que eu preciso falar, né, da melhor forma possível. Tá? Agora, se eu deixo passar desse limite, eu caio novamente aqui no estresse, aí vai só aumentando, 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 e a minha produtividade vai caindo até chegar no burnout aí. Tá certo? Então, vamos contornar essas questões. Certo? Bom, gente, tem dois estudiosos, né, dessa área de estresse, tá? São dois pesquisadores da Universidade de Harvard, que inclusive, né, foi aí boicotada, né, pelo novo presidente dos Estados Unidos, infelizmente, não sei se vocês viram, né, um cara que boicota a ciência, né, que terrível, que coisa mais maldosa, maliciosa, terrível, sei lá, não tem nem nome para isso, né? Mas eles são dois pesquisadores de Harvard, né? Uma universidade com uma potência tão grande, né? E sendo miseravelmente massacrada, infelizmente, né? Que é o Robert Yerkes e o John Dodson. Tá? Então, esses dois pesquisadores eles estudaram essa relação do estresse e do desempenho. Né? Então, até um certo ponto, eles fizeram um estudo com várias pessoas e eles perceberam que até um certo ponto era muito legal. Né? Depois daquele certo ponto, acabava virando o quê? Virando um problema na vida das pessoas. Tá? Então, às vezes a gente olha, né? Aí você fala assim, nossa, estou estressado hoje. É normal, gente. Né? E a gente precisa conviver com isso. Tá? Mas não deixa ele passar. A partir do momento que ele começar a passar e você vê que a sua produtividade vai caindo, que você vai ficando adoecendo realmente, tanto fisicamente como psicologicamente, eu paro, releio, faço uma releitura daqueles 4 pilares e a partir dos 4 pilares eu começo a identificar, né, qual é a raiz, a causa raiz do problema e começo a atacar aquela causa raiz para não chegar naquele ponto. Tá? Então, essa é o principal aí que a gente precisa trabalhar. Tá? E aí eles lançaram, tá, gente, a lei né, que leva o nome deles, que é o Yerkes-Dodson, que é a relação de desempenho com estresse. Então, assim, essa lei ela está totalmente relacionada com aqueles 4 pilares que a gente viu. De acordo que isso cresce muito de forma abrupta, né, o meu desempenho vai chegar num ponto que vai estar praticamente desprezível. Né? A gente não pode esperar chegar nesse ponto. Então, essa aí foi a lei desses caras aí que estudaram, né, que trouxeram, né, essas 4 esferas aí, tá, relacionadas a esse nível de estresse. Dentre elas, né, a emocional, a mental, a corporal e a espiritual. Nós já falamos sobre essas 4 esferas lá atrás, mas o desenvolvimento dessa filosofia foi feito pelo Yerkes e pelo Dodson, né, que são os dois pesquisadores de Harvard. Tá certo? Bom, o que de fato precisa ser mudado na minha vida? Então, precisa analisar, gente. Né? Principalmente quando a gente tem um feedback de alguém que a gente confia, que a gente gosta, isso é muito importante para a vida da gente. Só que qual que é o problema? Ninguém quer receber, às vezes, feedback, gente. Porque por mais que a gente ache necessário alguém chegar para a gente e falar assim, para, isso não tá bom, isso tá errado, existe dentro da gente aquele nosso ego, né, que às vezes a gente não quer escutar as pessoas. Então, o feedback ajuda bastante, né? Você sentar e você conversar com alguém que você confia e você perguntar para a pessoa, o que você acha, né? Eu tô com esse problema, isso não tá legal, o que você acha disso, né? Porque quando a gente escuta as pessoas que estão à nossa volta, eu já falei, é como se fosse o técnico de futebol que está de fora do campo. Para que serve o técnico de futebol? Hoje em dia, não para muita coisa, né? Mas o técnico de futebol ele fica de fora porque ele consegue ver o todo. Então, essas pessoas que nos conhecem realmente, que estão próximo da gente, gostam da gente, tá? Elas conseguem nos dar esse feedback realmente para a gente saber o que precisa ser mudado.
São anjos na vida da gente, na verdade. Só que às vezes a gente não enxerga isso, a gente enxerga de um outro lado. A gente enxerga, só quer me criticar, não gosta de mim. Pelo contrário, as pessoas que mais criticam a gente são as que mais gostam da gente. Né? Porque as pessoas que não criticam, elas não estão nem aí. De verdade, que se dane você. Né? Não estão nem aí para a sua situação. Mas aquelas que falam para você, faz isso, nossa, o que você está fazendo? Isso não é legal, né? Muda isso, faz isso. São as pessoas que mais gostam da gente. Tá bom? E aí, como que eu posso fazer isso? Então, são todas perguntas, gente. Depois a gente vai ter um formulário aqui, lá do IERCS e do Dodson, né? Para a gente fazer um exercício depois em casa. De como que eu posso, né, usar todos esses pilares, todas essas ferramentas que a gente está vendo aqui para a gente controlar esse estresse dentro daqueles 4 pilares que a gente viu lá. Tá certo? O medo, a ansiedade, né? Então, tudo aquilo ali a gente consegue controlar, tá? Bom, o gerenciamento do estresse na perspectiva do Dodson, né, do IERCS, é algo inevitável, né, na medida que eles entendiam como algo bom até certo ponto. Então, foi o que eu falei com vocês. Consigo evitar estresse? Não. Consigo controlar ele até um certo ponto? Sim. Então, essa é a nossa possibilidade. Ele é benéfico? Sim, claro que é. Né? Claro que é benéfico, até um certo ponto. Tá? Então, essa era a perspectiva deles ali. Tá certo? E aí, se eu não controlo, eu chego nesse ponto aqui, né, terrível, tá? Que já é um ponto de exaustão. E aí, gente, às vezes, né, o desenho aqui, né, a charge está mostrando que o cara tá deitadinho aqui e realmente a gente chega nesse ponto, tá? Eu espero que aqui ninguém tenha tido depressão, né? Graças a Deus eu também não. Mas eu tenho uma mãe, por exemplo, dentro de casa que eu vi minha mãe com depressão. Né? E infelizmente hoje em dia, o que as pessoas falam de depressão? Isso é frescura. Frescura? 300 milhões de pessoas no mundo doentes, isso é frescura? Né? Então não é frescura, é uma doença. Né? Só que é uma Professor, doença... Oi. eu acho que mais cruel para quem acredita em Deus, no caso, do que falar que é frescura, é falar que é falta de Deus. Isso também dói num lugarzinho Nó. especial, viu? Ô, Júlia, eu já escutei muito disso, você acredita? O pior é que eu já escutei de pessoas assim, muito próximas, assim, sabe? É difícil, é realmente, eu sei o que é. Né? Gente, não é falta de Deus, não é frescura, é uma doença. Né? Assim como você tem uma dor de garganta, assim como você tem, sei lá, qualquer coisa, é uma doença, tem que ser tratado como uma doença. Tá? 300 milhões de pessoas, gente, pessoas com depressão no mundo, com um aumento de 35% pós-pandemia, é uma coisa fora do comum. Tá? E outra coisa, e eles estão extrapolando isso aí de forma exponencial, absurdamente, gente, dizendo o seguinte, que daqui a 10 anos a gente vai ter quase metade da população com depressão. Tá doido, cara? É uma coisa fora do comum. Entendeu? Mas é a realidade. Né? Não é que as pessoas não estavam doentes e apareceram doentes agora. É que as pessoas estavam doentes, mas estão entendendo que realmente estão doentes agora e procurando o quê? Procurando medicação. Porque a ignorância, entre aspas, ela caiu por terra em muitos lugares, em muitas pessoas. Né? Então, foi o que a Julia falou. Gente, imagina que dor. Uma pessoa ali que é crente, né, que, sei lá, vai na igreja, que faz tudo, né? Isso, peraí, deixa eu ver aqui, Fabrício. Isso foi dito pelo dono da empresa que eu trabalhava. Cara. E principalmente nesse mundo capitalista, né, terrível que a gente vive, é isso que a gente escuta muitas das vezes. Porque o que eles querem é produtividade. Né? Mas a gente não pode cair nessa cilada. Né? Vocês não lembram da Revolução Industrial? Né? A tristeza que não foi a Revolução Industrial. Quantas pessoas não morreram? Porque era produção em massa, né? Aquela coisa absurda. Trabalha, 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 trabalha. Até chegar na exaustão máxima que você pode. Aí não pode cair nessa cilada. Porque, gente, de verdade, nós somos uma máquina. Tá muito bem montada. E máquinas falham. Então, assim, eu criar falhas na minha máquina, eu preciso de manutenções preventivas, não corretivas. Então, eu preciso pensar isso antes. Eu preciso pensar que se tiver para acontecer um dia, como que eu domino isso? A gente não pode deixar chegar nesse ponto. Porque chegar nesse ponto, às vezes, é irreversível, é doloroso. Né? Não é brincadeira.
tá? Tem muita gente que fala essas coisas aí, é frescura, tudo. Não é, gente. É terrível. Né? É uma sensação de não querer levantar da cama. E aí, lembra do coração que a gente falou, a Brenda falou, né? Do sangue lá, né? Da rapidez do sangue, que ele não para de trabalhar. A pessoa que tem depressão, ela faz o quê? Ela vai para um quarto, não vai? Ela deita, ela prefere ficar sozinha, não é? Cabeça desocupada é o quê? Oficina do diabo. E ali começa a passar um monte de coisa. Lembra, gente, daquele rumen lá do Tonho, quando ele sofreu aquele problema lá na empresa? É aquilo que acontece. O que vem na sua cabeça, gente? A pessoa não trabalha já. Porque às vezes está encostada, sei lá, não consegue trabalhar. A pessoa não consegue conversar, não consegue socializar com ninguém. Consegue ficar sozinho no lugar. O que vem na cabeça dela? Só vem coisa ruim, gente. Dificilmente vem coisa boa. E aí, pelo contrário, né, como a Júlia colocou, a parte espiritual nesse momento é fantástica. Né? E é o que às vezes me tira do buraco. Porque eu vou estar sozinho. Então, naquela solidão, né, naquele momento meu, né, eu já falei com vocês, se a gente está no fundo do poço, subir 1 milímetro por dia é subida. Apesar que a subida pode ser longa, mas e daí? Eu estou subindo, não estou? Antes subir do que ficar no poço ali embaixo. Então, a parte espiritual e o pilar da espiritualidade funciona muito bem. Porque eu começo, né, sentir que existe alguém cuidando de mim, cuidando daquilo que eu estou passando. Né, que não é uma coisa, não é o fim do mundo. Né? Então, não deixa chegar nesse ponto não. Tá? Porque chegar nesse ponto realmente é bem complicado. Tá? Outra ferramenta perfeita para a gente, né, trabalhar isso aí. O que é? Tempo e energia. Tá? É pensar o seguinte: com que eu gasto minha energia? É uma das coisas para você pensar no seu dia a dia. Se você analisar hoje, se eu te perguntar aqui agora, falar assim, o que você consome mais a sua energia durante o seu dia? Se você pegar em ordem de prioridade da sua vida, né? A sua prioridade é o que hoje? Se você parar para pensar, sei lá, minha prioridade é família, trabalho, estudo, não sei. Por ordem de prioridade. A energia que você gasta durante o seu dia, ela faz sentido para você na ordem de prioridade que você está priorizando sua vida? Se isso for mentira, a gente está gastando energia no lugar errado. Entendeu? A gente está dando tempo para as coisas que não são prioridade na minha vida. E aí, entender isso e a gente saber o que é prioridade na vida da gente é extremamente importante, porque eu consigo administrar isso aí. Tá? E aí eu consigo administrar o que, gente? Meu estresse. Lembra aquele pilar? Os 4 pilares? Né? A partir daqueles 4 pilares lá, ó, que são esses aqui, ó, né? Emocional, mental, corporal e espiritual. Se você pegar esses 4 pilares, aonde você gasta mais energia aqui hoje? Certo? Então, se eu pensar, tem muita gente, por exemplo, que gasta grande parte da energia ao corporal. Né? E aqui quando eu falo corporal, no sentido, né, físico mesmo. Né? E aí, às vezes, de repente... Vocês já viram, por exemplo, que as pessoas ficam o dia inteiro na academia para obter aqueles corpos torneados, aquela coisa linda? Não que isso seja errado, pelo contrário, eu acho muito legal, certo? Mas e o resto? E o emocional, o mental, o espiritual, como é que tá? Porque eu não sei se vocês conhecem, eu conheço um monte, tanta coisa, né? Eu conheço um monte de pessoas, por exemplo, que trabalha esse corporal de uma forma absurda, mas tem um cérebro do tamanho do amendoim. Não sei se vocês já viram por aí, se vocês conhecem. Na televisão tá lotado, né? Todo dia a gente vê. Então, assim, aonde eu estou gastando mais energia? Né? Se eu trabalho meu emocional está relacionado com o que para mim? Né? Se você tiver hoje uma crise de choro, você vai chorar para quem? Né? Para quem que você vai chorar? Você não vai chorar pelo professor de educação física lá, né? Na academia. Então, eu preciso pensar essas coisas. Porque quando eu penso dessa forma, tá? Se um dia eu tiver que cair, eu sei onde eu vou cair. Eu sei as pessoas que vão me acolher. Tá? E aí, junto com a energia, gente, vem o quê? Vem o... Cadê, gente?
vem o tempo. Então, por ordem de prioridade que você fez na sua vida, gente, isso é importante fazer, hein? Isso é uma ferramenta legal. Liste depois aí no seu caderninho aí, pensa aí. Qual que é a prioridade na minha vida hoje? Lista lá hierarquicamente dizendo o que você tem de prioridade na sua vida. Sabe por quê? Isso no papel tem um outro formato. O formato de você enxergar o todo. Porque quando tá na mente da gente, né, fica tudo bagunçado, o dia a dia vai correndo, você não consegue organizar, né? Mas quando eu coloco isso no papel, fica fácil de entender. E aí fica fácil de eu saber o seguinte, ó, eu tenho que deixar uma certa energia para minha família, que a minha família para mim é importante. Então o tempo dedicado à minha família tem que ser um tempo maior. Essa é a minha prioridade. Porque se eu coloquei minha família como prioridade, mas dedico grande parte do meu tempo e da minha energia no meu trabalho, tá errado, gente. Entendeu? E isso vai me causar uma controvérsia terrível mental depois. Porque eu vou estar ganhando dinheiro de repente, muito sucesso, etc. Mas você vai sempre parar e pensar, alguma coisa está vazia dentro de mim. Aquele vazio existencial que tem dentro da gente é justamente isso às vezes. É porque existe uma parte que não está bem definida, bem modelada. É onde eu esqueci. Eu esqueci dessa parte. Né? Então, administrar isso é importante. E aí um detalhe maravilhoso. O tempo não volta atrás. Mas a energia que eu gasto com cada coisa que é prioridade da minha vida, eu posso segmentá-la de forma com as minhas prioridades. O tempo não vai voltar atrás. O tempo que a gente gastou com determinadas pessoas, com determinadas circunstâncias, né? Não vai voltar atrás. Mas eu consigo dosar a minha energia a partir de para fazer diferente na minha vida. E lembre-se que excesso de futuro causa ansiedade. Excesso de passado causa depressão. A mistura dos dois, depressão. Então, eu preciso evitar isso. Então, é a partir de. Tá? Lá atrás serve sim de exemplo, né? Com as coisas que eu fiz, com as coisas que eu errei. Mas não adianta olhar muito para trás, gente. Não adianta olhar muito para trás. Porque não vai voltar, não vai resolver. E você vai ficar, sabe? Voltando. E não vai resolver, cara. Não vai resolver. Né? Então, deixa para gastar energia com o presente, com agora. É a partir de. Né? Lá no, como a gente falou dos alcoólicos anônimos, né? Qual que é a filosofia deles? Por hoje não vou beber. Né? Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Ontem já passou, não adianta mais. Mas qual que é a filosofia deles? Por hoje não. Por hoje eu não vou beber. Por hoje eu não vou usar droga. Por hoje eu não vou fazer isso. Por hoje eu não vou sofrer pelas pessoas que não merecem. Por hoje eu não vou chorar pelas pessoas que merecem. Por hoje eu não vou guardar rancor. Por hoje eu não vou guardar ressentimento. Por hoje, é hoje. Entendeu? Hoje é o dia que a gente tem. Né? Então, esquece o passado. Né? Porque realmente não dá para voltar atrás. Use-o sim para você modelar o presente, mas não adianta a gente ficar voltando muito atrás. Tá? Porque realmente não vai surtir efeito nenhum. Pelo contrário, vai surtir só dor, vai voltar em situações, etc. Não é legal. Tá? Bom, contudo, se o estresse não fosse algo, né, a ser administrado, mas simplesmente colocado para fora da sua vida. Gente, imagina se você não tivesse esse carinho aí. Se você pudesse falar assim, ó, pirlim pim pim, hoje eu não tenho estresse mais, acabou. Como é que você acha que seria a nossa vida? Seria meio esquisito, não seria? Pensa bem para vocês verem. Né? Pensa bem em tudo que você faz no seu dia a dia, se você não colocar um temperinho ali. Né? Se o sal não for para salgar, você vai fazer o que com o sal? Né? Se a luz não for para iluminar, você vai fazer o que com a luz? Né? Eu saio no escuro e boto ela debaixo de um saco de lixo preto, não vai resolver nada, né? Então, assim, não adianta. Ele é importante. Então, não adianta se fosse uma mágica, eu tivesse arrancar tudo isso da minha vida, não vai resolver. Pelo contrário, vai me atrapalhar. Tá? Então, há uma necessidade realmente da gente viver com esse cara. Ele é importante também, faz parte. Nós somos humanos, não tem como, né? Extinguir, eliminar ele totalmente da minha vida. Né? Ele precisa fazer parte também da minha existência. Tá?
Bom, acho que nós falamos um pouco disso aqui também lá para trás, mas uma outra ferramenta importantíssima para controlar os 4 pilares é o quê? Resiliência. Né? O que é resiliência? É tomar cacetada, saber absorver aquela energia da cacetada e saber dissipar essa energia. Né? É isso que a gente precisa fazer. O cobre, por exemplo, que é um dos maiores condutores aí de eletricidade e energia térmica também, né? Ele sabe dissipar muito bem. Né? Então ele sabe dissipar essa energia. Nós precisamos ser assim. Né? Então criar essa resiliência. Tá? E aí, gente, alguns exemplos que a gente vive, eles são importantes para a gente. Tá? Se espelhar em pessoas que vocês têm como pessoas, né? Sei lá, num pai, numa mãe, não sei, né? Mas espelhar em pessoas é muito legal. Principalmente pessoas que são resilientes. Mas cuidado, né? O espelho te dá o reflexo. O reflexo não tem sombra. Guarda isso que é muito importante. Porque a gente querer se tornar uma sombra das pessoas também não é o melhor dos mundos. Então eu preciso o quê? Reflexo. Né? Espelho plano. Imagens enantiomorfas. Troca o direito pelo esquerdo. Imagem real do tamanho do objeto. Né? Mas eu não posso de forma alguma querer me transformar uma sombra de alguém. Isso é muito importante. Reflexo sim, sombra não. Tá? Porque a sombra, né, a gente vai querer imitar as pessoas do jeito que as pessoas são. E cada um tem seu jeitinho, cada um. Por isso que nós somos únicos, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso, somos exclusivos por isso mesmo. Porque a gente é muito especial. Então cada um tem o seu jeito, cada um tem seu craquejo para resolver as coisas. Tá? Então é importante pensar que existem pessoas, né, na sua vida que você com certeza deve conhecer que tem uma resiliência muito grande. Geralmente as pessoas estão perto da gente, a gente consegue ter essa visão, né? Se elas realmente têm ou não. E a gente espelhar nelas é muito importante. Porque elas são pessoas chave da nossa vida. Né? São pessoas que vão trazer realmente ali uma potencialização muito grande na nossa vida. Porque você sabe como que ela, vamos dizer assim, como que ela encontrou essa resiliência. Né? Porque não é fácil, gente. Como é que eu encontro uma resiliência se eu realmente não entrar na dança, vamos dizer assim? Né? Então, você pega um material, como é que eu sei que o material é resiliente? Eu bato nele bastante e vejo que ele recebe uma energia absurda e não quebra, vamos dizer assim. Então, às vezes, todas as porradas que a gente toma na vida, às vezes servem para isso. Nós falamos um pouquinho sobre isso lá atrás. As pessoas mais velhas, elas são muito assim. Né? As pessoas muito sábias, avós, né? Bisavós, etc., os pais, né? Eles passaram por muita coisa já. Desculpa. Ai, que sono. Eles passaram por muita coisa já, mas conseguiram sobressair. Então elas têm uma resiliência muito grande, né? Porque já passou por muita coisa. E aí qual que é o problema da geração, gente? A geração atual. Qual que é o problema, né, que a gente passa atualmente na geração? As pessoas não querem sofrer. Né? Alguém quer sofrer? Não. Ninguém quer sofrer. Mas você vai passar pelo sofrimento? Vai. Vai. Mais dia, menos dia, vai passar. Né? Mas ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por isso. E como é que eu fico resiliente se eu não quero passar pelo sofrimento? Né? Os bullies, a maior parte acontece hoje, eu acho uma coisa mais doida do mundo, né? Eu vi uma psicóloga falando esses dias, né, que ela tava falando assim que, como a gente tem as redes sociais hoje, o bullying, ele vai virar realmente ali dentro da rede social, uma coisa absurda. Porque você faz uma gracinha, sei lá, né, filma a pessoa, faz uma piadinha e coloca na rede social. Isso aí cria uma visibilidade muito grande e acaba destruindo a pessoa que sofreu bullying. Tudo bem, até eu, né, eu entendo, né, tudo bem. Mas eu sempre falo, cara, na minha época de escola, eu era macarrão da Santa Casa, eu era tocha humana, né? E nem por isso, né, a gente recebia aquilo. Gente, era uma brincadeira. E aí você colocava o apelido no outro também, virava apelido, e era assim, a gente, sabe,
A gente não tinha essa capacidade de pensar, porque me fizeram bullying, eu saio por aí matando todo mundo na escola. Que isso, cara? Isso não é por causa de bullying, né? Isso aí tem outras coisas por trás disso aí, outras causas raiz, né? Então, assim, é viver realmente, porque quanto mais a gente vive, mais experiência a gente ganha, mais cabelo branco a gente ganha e mais a gente vai aprendendo, né? A ter resiliência. As porradas que eu tomava antigamente que me derrubavam, hoje não faz nem cosquinha mais. Não é verdade? Volta lá atrás, né? Na sua infância para você ver, né? Que as coisas, por exemplo, né? Quanta coisa pequena acontecia, né? Existe uma música do Oswaldo Montenegro que fala, como é que é, gente? Esqueci. Mas daqui a pouco eu lembro, né? Mas tem outra que fala, eu não sei de quem que fala assim que um arranhado no joelho dói menos que uma dor de coração. É uma música também que fala, não sei mais qual que é, mas eu vou guardando, né? Então, assim, é isso que acontece, né? Aqui, a música do Oswaldo, né? O Oswaldo fala, ó, aquilo que era segredo para você antigamente, não é segredo mais, acabou, já era, né? Então, assim, não é mesmo. As coisas vão mudando. A gente vai ficando cada dia mais resiliente. E é uma ferramenta perfeita para a gente entender aqueles 4 pilares lá. Tá bom? Bom, essa nova perspectiva, gente, né, estudada nos últimos 35 anos aí, né, pelo Derek Roger, que é um pesquisador, um psicólogo, psicanalista também, tá? Que a gente está diante de um hábito que está corroendo a sociedade. O que é isso? Depressão. Né? A depressão está corroendo a sociedade, machucando, matando aos pouquinhos. Né? E a gente vê tantas situações trágicas, né? As pessoas com depressão às vezes tiram a vida. Aí muita gente... Aí, né, Júlia? Aí que vem justamente o que você falou. Falar, lá, não acreditava em Deus. Né? Como é que faz uma coisa dessa? Né? Não é, gente. A pessoa que tira a sua vida, né, no momento de depressão, absurdo, de angústia, ela não está tirando a vida dela. Ela está querendo matar a dor. E ela nem percebe que a vida vai junto. Entendeu? Então não é a questão da vida, é a questão da dor. Eu quero matar essa dor me incomoda. Né? Só que aí, às vezes nem pensa. Né? Porque não tem essa capacidade de raciocinar de forma plena e analítica, né? De saber, ó, se eu fizer isso aqui, tudo bem. Eu mato a dor, mas mato eu também. Como é que faz? Né? Então não tem jeito. Né? Mesma coisa. Pessoal da biologia aí, né? Aquelas relações de comensalismo, por exemplo. Né? Onde você tem uma orquídea que cresce, por exemplo, numa árvore e ela faz as trocas com a árvore. Né? Ao mesmo tempo aquele passarinho que fica lá mordendo, tirando os bichinhos lá, no elefante, sei lá. Relações de quê? De comensalismo. Aí você vai lá e fala assim, eu vou matar essa trepadeira aqui, né, na árvore. Aí você joga veneno na trepadeira e você mata quem? Você mata a trepadeira e mata a árvore. Né? Só que você acha que as pessoas enxergam isso nessa atual conjuntura? Não enxerga, gente. Né? Então por isso que tem que entender. Né? A gente tem que entender as pessoas, porque, gente, cada um reage de um jeito. Entendeu? O que não é dor para mim pode ser uma dor monstruosa para você. Né? Então é realmente necessário a gente enxergar essas coisas, sabe? Tá perto das pessoas realmente. Né? E sei lá, cara. É muito, muito difícil, né? Falar sobre essas questões. Tá? Bom, como eu falei com vocês, a energia em contrapartida ela pode ser administrada, podendo ser renovada e direcionada para aquelas situações hierárquicas que eu falei com vocês. Né? Qual que é as prioridades da sua vida? Né? Então, direciona essa energia para determinado ponto. Tá? Às vezes, gente, tudo que a gente sente, a tristeza que a gente sente, as situações que a gente passa, é falta só de direcionar a energia. Né? Se você pegar esse pessoal que... Esses dias eu vi um negócio legal no jornal, que tem os hackers do bem, né? E tinham 2 caras lá, que não mostrou a cara dele, né? Distorceu a voz também. E eles são hackers do bem. Então eles hackeiam, por exemplo, essas pessoas. Não tem esses negócios que tá acontecendo hoje na mídia, né? Vai lá, fala pro cara, faz isso.
Aí o cara vai lá e morre, né? A criança vai lá e morre. Geralmente é com criança, com adolescente. Ah, faz o desafio e tal, morre, né? Então eles conseguem hackear essas pessoas e conseguem colocar a polícia atrás deles. Olha que legal. Você está vendo que de acordo que eu direciono a minha energia para determinadas situações, né, eu posso melhorar uma coisa ou piorar a outra. Na nossa vida, às vezes é questão de redirecionar as coisas, é ver para onde eu tenho que ir, né? Porque, como eu disse com vocês, nós somos seres perfeitos, né? E únicos. Então, às vezes é só questão de direcionar. Eu estou gastando muito tempo aqui com meu trabalho. Opa, meu trabalho me traz essa felicidade? Aí a gente volta lá e fala, eu ganho muito, eu tenho muito dinheiro. Dinheiro traz felicidade igual a minha família traz? Não, não traz. Aí você fala, opa, diminui aqui. Esse aqui não tá bom. Não tem aqueles botãozinhos de equalizar o som? É aquilo ali, cara. É mexer nos botãozinhos ali, né? Pra gente saber aonde eu preciso direcionar maior energia na minha vida. Existe uma cena legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas computador tem que ser esse aqui. Esse outro computador meu tá horripilantemente mal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Cena do Mestre dos Magos. Vertendo energia com o Vingador. Deixa eu ver se eu acho o negócio aqui pra mostrar pra vocês. Quer ver? Eu fico procurando umas coisas, né, gente? Fala a verdade. Você deve falar, esse cara é maluco mesmo. Agora sim, eu descobri que ele é perturbadíssimo. Tem uma cena muito legal, cara. E assim, tá vendo? É uma coisinha boba. Mas vocês querem ver que interessante se eu achar? Eu com certeza não vou achar. Porque do jeito que eu coloquei aqui no Google, né? Quer ver uma coisa? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou dar spoiler, porque senão vai ficar sem graça. Se eu não achar, eu falo pra vocês o que é. Mas se eu achar, é uma cena muito legal, cara. Todo mundo já assistiu Caverna do Dragão, né, gente? Inclusive eu tenho um livro em PDF, né? É uma história meio sinistra, na verdade, né? O final dela, né? Mas, assim, a gente assistia quando era criança. Pra mim, era a coisa melhor que tinha assistido isso aqui. Né? É um trem muito doido, mas... Quem quiser ler o livro depois, eu tenho o livro, né? E o final da Caverna do Dragão é um negócio muito doido. Né? Também não vou dar spoiler, não. Tá? Mas é estranho, no mínimo, né? Gente, cadê a internet? O que tá acontecendo com essa vida? Achei cortaram os cabos da internet do Brasil aqui. Pra invadir o Brasil, não sei não. Não é possível, cara. Aí quando eu quero mostrar um trem, não tem jeito, tá vendo? Não, tristeza, viu? Nossa senhora. Mestre dos Magos. Jogando bola de energia no Vingador. Será que é isso aqui, velho? Vamos tentar. O problema é que não abre essa tranqueira. Não abriu, vamos ver. Ô, Rafael, se tu quiser premiar Não é isso que nós queremos ver, né, gente? Excel? Não só. Eu não compraria nada desses trem, gente. Só que me atrapalha ver os vídeos. De verdade. Eles acham que é pro marketing, na verdade é marketing invertido. Vamos ver. Está bem, cavaleiro. Eu não aguentava essa vozinha do Mestre dos Magos, cara. Que coisa muito. Tempestade comum, isto... É a cena com o Vingador. Ter que deixar nossas armas aqui. Mas e aonde? Sobreviverá. Esqueça, seu cara de morcego. Bom, vocês perceberam que mais uma vez... O que é isso? Vocês perceberam que mais uma vez eu falhei aqui na busca do vídeo para vocês, né? Mas quem faz ao vivo é a cores, né? Mas é uma cena, depois vocês procuram se tiver curiosidade, mas é muito legal porque o Vingador lá no Mestre dos Magos, né, na Caverna do Dragão, é como se ele fosse o mal.
E o Mestre Mar como se fosse o bem, só que na verdade é o contrário no final. Se você ler o livro, você vai ver isso aí. Mas como a gente não entendia nada naquela época, e muito menos lia muito livro, né? Então o que acontece? Tem um momento que o Vingador ele joga uma energia no Mestre dos Magos. Aí o Mestre dos Magos pega a energia vira uma bolinha, aí ele vira energia com aquela vozinha dele e fala assim: a energia é como o bem e o mal. Ela pode se tornar o bem ou se tornar o mal. E ele joga a bolinha assim de energia perto do Vingador. Aí o Vingador ri dele, fala: ah, velho, né, não sei o que, você não consegue me pegar. Aí quando vem a energia, vai, consome o Vingador e ele desaparece lá, né? Mas assim, não tem nada a ver. Mas é interessante porque na época que eu era criança, a gente acreditava nessas coisas. E hoje em dia, quando eu olho isso, por exemplo, o que eu penso? É a mesma coisa. A gente pode direcionar as nossas energias, inclusive aquilo que é ruim na gente, fazer o quê? Transformar aquilo que é ruim numa coisa que é boa. Vocês querem um exemplo? Às vezes a pessoa é muito cabeçuda, né? Ela acha que tem que ser do jeito dela, ela não escuta ninguém, e é um defeito, né? Realmente é um defeito. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, que esse defeito pode virar uma qualidade, como isso? Redirecionando aquela energia que eu gasto sendo cabeça dura para uma coisa boa. Por que eu não posso ser cabeça dura, gente? Sei lá, para ser uma pessoa melhor, né? Por que eu não posso ser cabeça dura de perdoar as pessoas? Concorda? Então, assim, é questão de redirecionar aquelas virtudes escondidas que a gente tem para coisas que são positivas e boas. É fácil fazer isso? Não é não. Porque o nosso ego deixa? Nem a pau. Ele é doidão, feridão. Você acha que ele vai deixar? Né? Mas é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Então, há necessidade de redirecionar essas coisas para eu conseguir chegar onde eu quero chegar. Né? Então, procurem vocês aquelas coisas, né, que mais machucam as pessoas e tentem direcionar isso em alguma coisa. Gente, tudo que é ruim tem um lado bom. Ó, para e pensa. Nós não falamos da pandemia aí? Pandemia foi uma coisa horrível, não foi? Qual foi o lado bom? Ó, tampava a boca. Eu não via o que a pessoa, qual que era o sentimento da pessoa. Olha só, eu tô rindo de vocês, ó. Tá vendo? Vocês não veem que eu tô rindo de vocês. Tô com a boca aberta. Agora apareceu o narizinho aqui, né? A gente não via que a pessoa estava demonstrando. Mas a gente começou a fazer o quê? Uma leitura nos olhos da pessoa. A gente não olhava ninguém mais. Né? E a pandemia trouxe isso. A necessidade de você olhar nos olhos. Porque às vezes você estava conversando com a pessoa. Às vezes nem tudo você conseguia entender. Porque estava com máscara, que um monte de coisa. Você não entendia às vezes. Tudo que é ruim tem um lado bom. Né? E essas coisas que a gente tem na gente, elas são domáveis. Né? Então a gente precisa domar, né, esse direcionamento que a gente tem para o mal, infelizmente. Né? A gente tem esse direcionamento a fazer as coisas, né, que não são boas. Tá? Faltam 10 minutinhos. Só para a gente encerrar, tem Michelangelo, que foi um dos grandes pintores, escultores, etc., né? Ele pegava uma pedra, né, e naquela pedra ele transformava aquela pedra num anjo. E quando a gente pega uma pedra, né, que não tem sentido nenhum, você olha para ela, e depois quando você olha aquela pedra lapidada na forma de um anjo, somos nós. A gente nasce, cresce, passa a vida inteira se transformando, se modificando, né? O problema, gente, é que a gente se modifica para as coisas que são erradas às vezes. Aí nós escolhemos caminhos errados. Né? Uma criança é assim, todo mundo que tem filho e sabe muito bem disso. Né? Nasce ele totalmente purinho, né? Mas o bichinho começa a dar trabalho, faz pirraça ali, faz pirraça aqui, você tem que dar umas cortadinhas, não tem? É isso que Michelangelo fazia. Ele pegava uma pedra, que é a criancinha quando nasce, e vai o quê? Modelando ela. E nós vamos... Gente, a gente é modelado a vida inteira. Né? Então há necessidade da gente aparar nossas arestas, entender, né, aqueles pilares que eu mostrei para vocês, cada um deles,
aonde eu me encontro e o que eu posso fazer para acabar, né, melhorar a cada dia na minha vida, tá? Não pense que nós somos perfeitos, não somos, né? Não pense que nós não vamos falhar, nós vamos falhar muitas vezes, inclusive, mas a capacidade de pedir perdão e de se perdoar, ela tem que ser maior do que as nossas ofensas e as nossas mazelas, tá? Porque aí realmente, né, eu consigo chegar onde eu quero. Qualquer outra coisa, gente, qualquer outra coisa fora disso, a gente sabe que a gente vai nos levar para caminhos bem sinistros e bem obscuros, né? Porque entender, mais uma vez, né, entender que nós somos falhos e restritos me faz a cada dia mais ser humilde e ter a capacidade de olhar para o outro e pedir perdão, né, e ressignificar a minha vida. E isso traz felicidade, né? Só isso traz felicidade. Então, precisamos trabalhar isso na gente a cada dia e principalmente, né, só para a gente fechar, e principalmente, né, usar essa figurinha aqui, ó. Guarda ela na sua cabecinha, né? Essa questão, a pressão a gente sempre vai ter, tá? Agora, a ruminação aí é a escolha da gente, né? Por isso que eu tenho que fazer o quê? Igual o coração faz, que foi o início da nossa aula hoje. Não fica sujeira ali, não. Tá? Não fica sujeira ali. Então, tudo que a gente cria aqui, que vem pra cá, ele bombeia, meu cara. Vambora, né? Bombeia e vai para qualquer lugar do corpo. Então, qualquer lugar que parar aquela sujeira vai somatizar, né? A gente vai ter problema, entendeu? Então, essa parte aqui, né? Esse segundo círculo aqui, né? A gente não pode, de forma alguma. Olha quem chegou. Fala oi para todo mundo. Oi! Então, assim, essa segunda parte aqui, né? É a escolha da gente mesmo, né? E dar o pulo pro lado de cá é onde a gente não quer ir de jeito nenhum, né? Tá certo, pessoal? Gente, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Tranquilo? Sem problemas? Tudo tranquilo. Bom, gente, então vou parar aqui mais uma vez, né, para